Graças, paz. Quem está feliz aqui essa noite? Tenho certeza que essa celebração de mulheres vai ser incrível demais. As mulheres estão mais animadas, né? Dia 18, né? Celebração das mulheres. 18 de maio. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê aqui em reviravoltas? Olha para alguém que está do seu lado e diga: quando todas as probabilidades estão contra você, não se esqueça de que Deus é por você. Alguém pode dar um amém? Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 6. Vamos começar do versículo de número 4. A gente precisa aprender, como filho de Deus, a viver com uma mentalidade celestial, uma perspectiva celestial. Geralmente, quando um problema acontece, quando algo no natural vem contra nós, a primeira reação nossa é reagir segundo um padrão humano e terreno, porque crescemos no natural. Só que agora nós nascemos de novo. Nós temos uma posição em Cristo e uma nova realidade em Cristo Jesus. Quando o apóstolo João diz que a fé é a vitória que vence o mundo, é porque você passa a viver a vida. Quando você vive pela fé em Jesus, você passa a viver a vida pela sua verdadeira realidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: andamos por fé e não por vista. Mas no natural, nós temos uma tendência de se preocupar, de olhar para as situações, de ter medo. Mas a Bíblia sempre está nos ensinando que a palavra de Deus tem poder, além de transformar nosso coração, de mudar a nossa percepção e nossa perspectiva. É por isso que é tão importante ouvir a palavra de Deus. Os caminhos de Deus são muito simples, porém são espirituais. Você vai ver que em toda a Bíblia, você vai ver que as direções de Deus são simples. Quando Pedro queria uma palavra da parte de si: é você, Jesus, por cima das águas ali em Mateus 14, Marcos 6, deixa-me ter contigo. Na verdade, ele se convida para andar no sobrenatural. Você vai ver que Jesus vem caminhando sobre as águas. Ele sempre caminha na impossibilidade. Nós estamos em um lugar de possibilidade, reino natural. Deus opera a partir do impossível. Deus anda no impossível. E tudo que Deus deseja é que você aprenda a ter uma visão agora baseada na perspectiva divina. Isso é fé. Tanto se enxergar como Deus enxerga, como enxergar os fatos pela verdadeira realidade. Não é dar um tiro no escuro. Muitas vezes você não sabe para onde está indo, mas sabe quem está te levando. Então a fé está firmada no caráter de Deus. Você só confia na palavra que Deus te deu por causa do caráter que está por trás da palavra. Se eu disser à minha filha: eu vou pagar isso para você, ela tem certeza que eu vou pagar. Ela diz: ele é meu pai, ele me ama. Amém? Camila levantou a mão lá atrás e fez amém. Miserável. 2 Efésios 2, versículo 4.
Diga, primeira coisa. Diga, primeira coisa. Eu preciso me estabelecer na minha posição em Cristo. Você nunca vai viver o descanso se você não viver a partir da sua posição. Porque tudo está ligado à minha identidade em Cristo. Quando eu vivo uma vida de derrota, é porque eu não sei quem eu sou nele. É muito importante entender, sabe? No plano natural, nós temos uma tendência na carne de ser extremista. Por exemplo, Pedro, em João capítulo 13, Jesus disse, estava lavando os pés dos discípulos. Quando chegou a vez dele, ele disse: você não vai lavar meus pés. Ele foi ao extremo. Ele não andou em coerência com o Espírito. O que é que Jesus disse? Se eu não lavar, você não tem parte. Aí ele vai para um outro extremo. Então lava o pé, a cabeça. Jesus está falando disso. Então ele estava totalmente desconectado. Ele tanto foi para o extremo numa área, como para o extremo em outra área, por não entender essa vida ligada ao Espírito. E muitas vezes nós estamos indo para um extremo e para outros extremos, porque nosso coração não está conectado na videira. A Bíblia diz em João 15: eu sou a videira e vocês os ramos. O nosso papel é receber dele, é depender dele. A coisa mais importante que um cristão precisa na sua jornada, claro, entender o quanto Deus ama ele, mas depender do Senhor, aprender a depender do Senhor. O resultado da queda do homem está ligado à independência de Deus. Se eu vou ser como Deus, eu serei o Deus da minha própria vida. Então nós não nascemos para estar no controle, nascemos para depender de Deus. Então a revelação do amor de Deus traz segurança para a gente. E essa posição em Cristo, ela é muito importante, porque muitos crentes não sabem quem são, pensam que sua posição varia o tempo todo. Seus sentimentos podem flutuar, podem variar, mas a sua posição em Cristo não varia de acordo com suas emoções. Eu não estou bem, não deixei de ser menos ou mais aquilo que Ele me tornou. O fato de suas emoções variarem, bem, a sua posição em Cristo não varia, e Deus te vê nesse lugar. É por isso que fé é a arte de ver o invisível, ou viver pelo invisível. Não atentamos nós nas coisas que, mas para onde a gente mais olha? 2 Coríntios 4:18. Não atentamos nós nas coisas que, mas nas que não. Quando um problema surge, você olha para ele ou para aquilo que é invisível? Quando eu falo invisível, é Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que se esperam, firme convicção de fatos que não se veem. O fato de você não ver, o fato de você não estar vendo a resposta, não estar vendo a solução acontecer, não significa que não é real e que não vai acontecer. Pela fé você vai poder crer e ter uma percepção que vai além do que é natural. Existe uma notícia, existe um problema, mas existe algo que é maior do que tudo isso. Uma verdade daquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Diga assim: eu já estou num lugar alto. Efésios 2, versículos 4 diz: mas Deus, que é rico, sendo rico em misericórdia, não em ira. Deus se ira, a Bíblia diz, mas Ele não é rico em ira, Ele é rico em misericórdia. Por causa do grande amor que nos amou. Por causa, não, se Ele só nos amasse já era grande demais, mas Ele amou com grande amor. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez o quê? Quando você senta numa cadeira, todo o peso do seu corpo está onde? Jesus não quer que você carregue peso. Ele quer que você permaneça no descanso nele. Enquanto Ele sustenta você, você está em um lugar seguro. Imagine que eu pegasse uma Bíblia agora e colocasse uma caneta dentro da Bíblia, tirasse essa Bíblia daqui e colocasse no colo de Léo. Ou então se eu levasse ela para a salinha lá em cima, para onde a Bíblia vai, a caneta? Quando Jesus ressuscitou, para onde é que nós fomos? Então, quando você está passando um problema e se vê derrotado, Deus olha para você e não vê você em um lugar de derrota. Ele vê você no terreno da vitória.
Ele vê você em Cristo, um lugar perfeito, onde tudo já aconteceu, e agora você pode reinar em vida por causa da abundância da graça e do dom da justiça. Essa percepção é muito importante. Para ter uma perspectiva celestial, eu preciso entender quem eu sou nele e o que ele fez. Então, se a gente levar a Bíblia lá para cima, a caneta vai junto. Se você levar uma alta montanha, se você entrar num avião e subir, ela vai ou não vai? A não ser que tire a caneta. Enquanto ela estiver dentro da Bíblia, ela e a Bíblia são uma coisa. Estou dando essa analogia para você perceber o que aconteceu espiritualmente. Você, 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em, você foi colocado aonde? E por que a gente vive uma vida na perspectiva do mundo e não na perspectiva do lugar espiritual que Deus nos colocou? Diga: eu tenho uma posição. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Que aliança é essa? Aliança mosaica. Em Efésios nós estamos numa dispensação que você não precisou obedecer. Jesus obedeceu. E quando você creu nele, você morreu espiritualmente. Mas quando Jesus ressuscitou, ele justificou você e nos assentou em um lugar poderoso. Amém? Uma posição de autoridade e de vitória em Cristo. Isso é uma realidade espiritual. O que nós fizemos para assentar com Cristo? Mas aqui perceba, ele diz: se você ouvir, porque a lei mosaica coloca a condição primeiro no homem obedecer, para que depois ele fosse exaltado, sim ou não? Aí ele diz: tenha cuidado de guardar todos os meus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas. Diga assim, uma posição. Olha a vontade de Deus: pegar o seu povo Israel e exaltar sobre todas as. Só que Israel tem que obedecer. Isso é velha aliança. Na nova aliança Jesus obedeceu. E o que aconteceu com a gente? Já fomos exaltados. Já estamos em um lugar alto. Ainda que naturalmente as probabilidades parece tudo está contra você, ou que você está retrocedendo. Com Deus você nunca retrocede. Deus transforma tudo, ou faz com que tudo coopere para o seu bem. Quando José, em Gênesis capítulo 50, que o seu pai morre, seus irmãos com medo, pensando que ele agora vai pegar a gente, não pegou por causa do pai, não. José já tinha sido curado, até porque o pai não estava lá quando eles se apresentaram no Egito. José olhou para ele e disse: peraí, quando é que vocês vão entender que todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus tornou em bênção? Só que quando a gente está na fase do que está passando, a gente não percebe aquilo que Deus está transformando ao nosso favor, porque estamos olhando com a ótica humana. Aquilo que a gente está sentindo, passando, percebendo, é aquilo que está à nossa volta, mas tem uma realidade espiritual acontecendo enquanto eu estou passando por coisas naturais. Não é porque eu sou bom, é porque José tinha um favor de Deus, e esse favor fazia com que as maldições virassem bênçãos. Até o presídio prosperou porque ele foi para lá. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que com a graça e o favor de Deus na tua vida, você vai perceber que até onde não nasce nada, porque você põe o pé, vai começar a florescer. Até as pessoas que não eram crentes percebiam nele que ele tinha algo diferente. Então não foi quando tudo deu certo, foi nos problemas que a graça se manifestou. Favor sem precedentes em meio a situações impossíveis. Então você tem como contar com a ajuda do Senhor. Então Deus pode estar transformando. José disse: todo o mal que vocês fizeram, Deus o transformou, tornou em bênção e bondade na minha vida. Olha onde eu estou. Então quando você passar por algo que você não entendia, agora fez sentido, você vai dar graças a Deus. E ainda vai dizer assim: se eu soubesse, passaria várias vezes para entender o que eu entendo, para estar onde eu estou. Obrigado, Senhor. Amém? Só que as bênçãos de Deuteronômio 28 são extraordinárias. O versículo 2 para frente começa a dizer
todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, Ele vai dizer quais são as bênçãos na casa, na saúde, nas finanças, na família. As bênçãos englobam todas as áreas da nossa vida, mas estão ligados primeiro a uma posição. Primeiro Deus diz: eu vou exaltar você, todas as nações da terra você vai estar acima. Então isso aconteceu em Efésios, mas não com o nosso esforço. Eu não precisei ouvir, obedecer. Jesus fez isso. E o que é interessante, que o que é graça é você receber um benefício. O que é justiça de Deus? É receber um benefício que Jesus merece. Você vai ver que Jesus que obedeceu, Jesus que merecia. Mas olha que coisa linda, quando Ele ressuscitou, Jesus não fez para Jesus, fez por nós. Então Ele nos colocou em um lugar seguro. Ainda que o que você está vivendo hoje parece que é um lugar de insegurança, mas esse lugar pode ser transformado por causa da sua verdade espiritual, por causa daquele que está com você no caminho, te ensinando os caminhos dele e não os caminhos que estão à sua volta. São bênçãos extraordinárias, mas o primeiro ponto, diga, exaltação. Então o Senhor já nos exaltou. Quem já foi assentado com Cristo aqui? Efésios 1 e 3, vamos lá. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. O verbo aqui está passado, presente ou futuro. Abençoar, abençoou, passado, com todas ou com algumas? As bênçãos espirituais nos lugares celestiais em quem? Então não são minhas obras. Esse lugar que Ele me colocou em Cristo é que me abençoa. Você já está lá. O problema é que você determina a sua identidade pelo seu comportamento. Ou quando suas emoções variam, você acha que o que Deus fez varia. O que Deus fez em Cristo não muda. É invariável. É eterno. Suas emoções estão variando o tempo todo, mas a obra consumada de Jesus não varia. Você tem uma posição diante de Deus, e Deus te vê como rei. Deus te vê como vencedor e não como uma vítima. Amém? Diga assim: Deus me colocou acima do mundo. Essa era a promessa para Deuteronômio, para Israel, mas em Efésios se cumpriu em nós. Ele fez isso em Cristo. Amém? Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, por favor. Por causa dessa obra consumada de Jesus, estamos assentados em lugares celestiais e abençoados com todas as bênçãos espirituais. Essas bênçãos também se traduzem em bênçãos materiais. Por exemplo, sabedoria e poder para obter riquezas. Porque muitas vezes a pessoa pensa que vai tocar só dinheiro. Muitas vezes vai estar ligado à sabedoria da parte de Deus. Meu Deus. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento. Efésios não, Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá o quê? Força aí. Força aí. Porque do que adianta você ter muito dinheiro e não ter saúde? Então o Senhor te dá força. Tem situações que não é o dinheiro que vai resolver, é força para permanecer. E força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como vês nesse dia. Quando, eu falei até isso numa pregação passada, quando Davi quis trazer a arca que estava na casa de Uzá, da aliança do Senhor, ele usou o método que os filisteus usaram. Os filisteus não conhecem os caminhos de Deus, não aprenderam a aliança do Senhor. Então eles trouxeram a arca do Senhor, porque estava causando muita úlcera, muitos problemas na terra dos filisteus. Porque em 1 Samuel capítulo 4 houve a batalha contra Israel. Eles ganharam ali para os filhos de Samuel, né, que era Ofni e Finéias, filhos de Eli, que eram sacerdotes. E esses homens estavam fora da vontade de Deus. A Bíblia diz que eles perderam a batalha, e a arca foi roubada, que era um símbolo da presença. Passou um tempo na terra dos filisteus, causou danos, e eles com medo mandaram a arca. Só que eles mandaram em cima de jumento, de bois, numa carroça de madeira, e não havia problema algum. Eles não conheciam como a maneira de Deus de transportar a arca, mas Davi sabia. Então Davi viu que a arca veio numa carroça,
trazida por bois, e ele tentou levar para Jerusalém dessa maneira, seguiu o curso dos filisteus. O que aconteceu? Quando vai passando num buraco, bate, a arca ia caindo. A pessoa botou a mão, morreu na hora. Davi ficou triste e a arca foi parar na casa de Obed-edom. Depois eu vou ministrar um pouco sobre as bênçãos de Obed-edom. Então, lá na frente ele viu que a arca prosperava a casa de Obed-edom. E ele disse: espera, tem algo errado. Aí ele realmente agora seguiu os caminhos de Deus e trouxe a arca daquele jeito. Nós não precisamos seguir os caminhos do mundo. Tem alguém comigo? Quando eu falo mundo, irmão, não estou falando nas coisas boas que há na terra, porque a igreja ou a religião ditou algumas coisas sobre o mundo que não tem nada a ver com o mundanismo. 1 de João, capítulo 2, 15 ao 17, João explica o que é mundanismo: a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e da carne. Muitas vezes a pessoa está na igreja e acha que mundanismo é roupa. Às vezes está com a roupa, né, de paletó e de gravata, mas com cobiça no coração e com soberba. A Bíblia não diz que Deus resiste ao pecador, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. São coisas que estão no nosso coração, que o Senhor vai transformar. Por isso que a graça vem e transforma de dentro para fora. Quem está comigo? Não estou dizendo que você vai viver do jeito que quer, vai viver pecando, fazendo tudo o que quer. Não é sobre isso, amém? Quando você conhece a verdade do que Jesus fez, você não vai viver preso em algo que Jesus já te libertou. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 11 diz que todas essas coisas que aconteceram no Velho Testamento são tipos para agora. São exemplos que nos ensinam algo para a vida. Nova Aliança, Paulo diz, são tipos. Amém? Abre tua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo 2. Quando você começar a seguir os caminhos do Senhor, você vai ver a vitória da parte de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque Deus quer que você tenha certeza que é Ele que está fazendo, é Ele que faz. Amém? A gente não precisa de facilidade, a gente precisa confiar em Deus e seguir os caminhos que Ele nos orienta. Então o Senhor lhe apareceu e disse o que para Isaac? Não desças a Gênesis capítulo 26, versículo 12, por favor. Aqui fala que Isaac queria ir para o Egito, havia fome na terra, e ele decidiu ir para o Egito, que é um símbolo do mundo. O Egito significa duplo estresse, duplo aperto, mas havia o Nilo, havia água, e ele disse: eu vou cair para lá. E o Senhor disse para ele: não desça para o Egito. Então Isaac semeou naquela terra, o homem começou a prosperar e continuou prosperando até se tornar muito próspero. Mas o versículo 12 diz: então Isaac semeou naquela terra e colheu naquele mesmo 100 vezes. Por quê? Porque o quê? Olha para alguém que está do seu lado e diga: não era a água, não era o trabalho, não era o lugar, era a bênção do Senhor sobre a vida de Isaac. Você sabe o que é a bênção do Senhor? A presença dEle. Deus com você. Meu Deus. Tem situações que não parece que Deus está com você, mas Ele está, e Ele não te deixa por nada. Muitas pessoas vão usar isso para dizer: quanto mais você semeia, mais vai receber. Beleza, tem o princípio da semente, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aqui não é sobre isso, aqui é sobre direção. É sobre os lugares que Deus te leva para semear, sobre situações que Deus vai te dar direção. Irmãos, a terra, você já viu quem já viu aqui o sertão de Recife, aqui, o chão do sertão? Já estive no sertão e você não tem noção. E a Bíblia diz mais para frente, versículo 13: os filisteus começaram a invejar ele, e engrandeceu-se o homem, e ia se engrandecendo até que se tornou muito. O
hoje o real deu uma lapada, vamos embora. Versículo 14. E tinha possessão, ele tinha posses, de quê? Então a gente vai, porque essa bênção é espiritual, irmão. Não, ela é espiritual, mas se manifesta na tua saúde, nas tuas emoções, no teu casamento, na tua família, nos teus filhos. Em todas as áreas da tua vida. Aqui diz que ele começou a ficar grande por causa da bênção do Senhor. E essa bênção começou a transformar seus recursos. E olha que coisa tremenda. Vaca, muita gente, ele tinha trabalhadores, muito serviço. De maneira que os filhos de Deus fizeram o quê? O invejaram. Porque enquanto você está no nível das pessoas, não tem problema algum. Mas quando você cresce, o problema não é crescer, é se você está preparado para a inveja. Por isso que Deus nos ensina a guardar o nosso coração. Estou dando uma base aqui para entrar no que eu quero, tá? Quando semeamos onde Deus nos leva, Ele certamente nos abençoará. Podemos não ver resultados imediatos, ou pode não fazer sentido para nós inicialmente, mas temos que fazer isso pela fé. Isaac semeou na terra quando a fome era terrível, e o Senhor abençoou com a colheita de 100 vezes maior, e continuou a abençoá-lo até que ele se tornou muito próspero e poderoso. Se ele desce para o Egito, muitas vezes no natural, tudo vai estar dizendo para você desistir, para você mudar, mas a nossa confiança está em quem temos e não naquilo que temos. Quem está comigo? Se eu colocasse na tela, não sei se dá para botar aquele semiárido, você vê que o solo cheio de rachaduras, os animais não têm o que comer. Quem plantaria num negócio daquele? Sem água. Você imagina os trabalhadores de Isaac. Seu Isaac está doido. Quando você começa a crer, as pessoas vão dizer, achar que você está louco. Há situações no natural que parece que você enlouqueceu, mas você está segurando uma palavra que Deus te deu, e permanece na palavra, porque o caráter de quem prometeu vai estar contigo. Era notório a bênção que o cara olhou para ele, só que havia uma promessa na vida de Isaac: vou abençoar os que te e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Ele foi lá e mandou Isaac embora. Quando Isaac foi, a bênção foi junto. E aquela terra sofreu tanto que lá na frente ele vai atrás de Isaac e diz: por favor, me perdoa, me abençoa. Deus está te levando por um caminho que pessoas vão te pedir perdão e vão reconhecer que Deus é Deus na tua vida pelos resultados. Isaac não olhou o resultado, ele olhou a direção, o coração, conexão. Não como Pedro, que Jesus queria lavar os pés, estava tão na carne, tão no natural, que ele foi para um extremo. E quando Jesus falou, ele foi para outro, porque não havia coerência no coração. Mas Isaac não. Isaac sabia o que Deus fez com seu pai. Ele estava debaixo de uma aliança, tinha uma promessa na vida dele, e ele poderia ir para o Egito, mas ele não desceu para o sistema do natural. Ele confiou no Senhor. Até o que você faz, até o seu trabalho, você pode confiar em Deus nisso. Eu não estou dizendo que a gente não vai trabalhar, irmãos. Amém? Olhe para alguém que está do seu lado e diga: como Isaac, você também pode honrar e adorar o Senhor com suas finanças. A maior forma de fé que às vezes o Senhor vai nos treinar é no dinheiro. Porque muitas vezes nós somos apegados ao dinheiro, dizemos que Mamon não governa. Pode perceber que o fruto das maiores preocupações que temos está ligado a dinheiro. De certa forma, Mamon está exercendo uma o quê? Influência, né? Aleluia. Olha para o teu vizinho, pega o dedo do profeta e diga: é possível perceber e saber se uma pessoa é controlada pelo dinheiro. Diga: porque o dinheiro é o que o força a tomar suas decisões. Quem está comigo? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. É assim ou não é?
Só que a sabedoria de Deus foi planejada para a gente reinar em vida. Veja só, agora isso aqui é profético. Olha para alguém com cara de profeta e diga para essa pessoa: ei rapaz, no seu pior momento, se você souber lidar com ele, se a sabedoria de Deus se manifestar nessa situação, diga: será como a porta dos fundos para a sua maior promoção. O Senhor me deu essa palavra em cima de Estevão, quando ele estava morrendo, diante do pior momento de Estevão, ele teve graça da parte de Deus e sabedoria para a sua maior promoção. Naquele momento ele não reagiu como o mundo reage, e ele orou pelas pessoas que estavam lhe matando. Ele via Jesus cheio do Espírito e ia morrendo, apedrejado. E porque ele orou, no capítulo seguinte, o líder daquele grupo foi salvo e nações foram salvas. Nos olhos naturais, alguém pode dizer: Estevão partiu. Nos olhos de Deus, uma semente foi plantada e milhares foram salvos, porque ele agiu com sabedoria. Qualquer um de nós oraria por nós, por nossa família, por proteção. Ele não ora por proteção, ele ora por aqueles que o apedrejavam. Quando você está morto, ninguém mais te mata. Muitas vezes reagimos na carne, porque nós estamos tão vivos na carne, que nos ofendemos. E deixa eu te dizer, Céu até falou isso essa semana, e eu conversando com o Ju esses dias, tenho percebido, raiz de amargura vai endurecendo o nosso coração, e não percebemos que nos tornamos insensíveis, muitas vezes, para as direções de Deus, para ajudar pessoas, porque pessoas já falharam. Você começa a se decepcionar com pessoas, se decepcionar, isso vai entupindo você, e em momentos que Deus vai te guiar para ajudar pessoas, por causa da amargura que entrou com pessoas, você não flui no fluxo da graça de Deus para ajudar essas pessoas. Estevão estava tão cheio do Espírito, que não saiu ele, saiu quem? E ele orou: Senhor, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Naquela época Jesus tinha dito à sua igreja: quem vocês perdoar será perdoado, quem vocês não perdoar irá pecado contra a igreja. E o pecado de Paulo com aquele povo era contra a igreja, mas ele orou, e a Bíblia diz que logo em seguinte Paulo caiu do cavalo, e o Espírito Santo foi tão educado que empurrou ele. Às vezes Deus tem que dar um empurrão na gente, né? A gente cai do cavalo. Não estou falando que Deus vai te ferir, matar, não é sobre isso. Eu estou falando sobre confrontos por dentro. E Deus está falando e você não sabe. Quem é que está falando comigo? E esse homem, porque Estevão soube lidar com um momento de pressão, foi a porta dos fundos para a maior promoção na vida dele. Um terço do Evangelho, vou dizer, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. As igrejas, as missões começaram com esse homem. Você não tem noção do que Deus está trabalhando por trás das cenas. E é por isso que é uma vida guiada pelo Espírito, confiando no Senhor. Porque muitas vezes estamos pensando tanto em nós, que nós paramos de viver o propósito. As nossas orações são egoístas. Não há nada de errado em você pedir alguma coisa a Deus, mas quando você começar a viver na dependência do Senhor, vai chegar um momento que você nem ora mais por você. Em qualquer situação, às vezes alguém diz: fulano está mal, você nem ora. Não, você vai começar a ser um intercessor. E quando vamos orar agora. Estava no trabalho essa semana com meu irmão, e de repente o motorista do caminhão chegou e disse: meu filho não tem UTI para ele. E de forma natural a gente fica pensando: como dá jeito? Ele sabe que vocês não conhecem alguém em Recife, que no hospital. Meu irmão parou de esperar: a gente conhece uma pessoa. Essa pessoa não tem vaga nos hospitais, mas ela pode tirar seu neto de lá dessa UTI agora. E a gente começou a orar para aquele homem que estava angustiado. Deus é um Deus de milagres, gente. Já estive em lives que Deus me deu palavra e disse: Deus está indo agora com um anjo. E sabe o que é que aconteceu? A pessoa depois dá o testemunho e dizer: eu vi o anjo lá dentro. Eu estava com Covid assim, na época da pandemia, desenganada, com mais de 70% do pulmão comprometido, incapaz de se levantar. O próprio Davi da bateria testemunhou milagres que aconteceram com ele. Joanise pegou aquela palavra do anjo. Hoje Alisson conversando comigo, ele disse: uma vez estava na bateria, estava no fluir aqui na igreja, e eu disse: sabe, eu vejo a nuvem da glória de Deus aqui, eu vejo como uma fumaça e vejo os anjos.
Ele olhou e disse: esse cara está dizendo isso é verdade não. Ele disse, quando disse isso que abriu os olhos, ele viu a fumaça e viu um anjo andando por cima. Ele na hora se arrepiou. Antes de eu largar hoje, ele disse: só para que inglês, como é que eu estou? Ele disse: não foi uma nem duas, já vi várias vezes. Mas naquele dia eu duvidei. Naquele dia eu disse: não é possível não. Ele está dizendo isso por dizer. E ele disse: toda vez que eu toco nesse assunto, olha como eu fico. Me arrepio todo, ele disse, porque eu vi com meus olhos. Não ouvi, não senti. Eu vi sentado naquela. A bateria não era do lado de lá, eu acho. Se eu via. Já visto aquele jogo de luz, né? Quando tem show, o pessoal não solta aquela fumaça? Fica pela frente. Então a gente acha que está num culto comum. Tem anjos de Deus aqui essa noite. O reino espiritual é mais real. Por isso que Paulo diz: não atentando nós. Que vida Estevão estava vivendo? Ele nem ora para se proteger. Ele ora pelo propósito. Vidas, nações nasceram daquela oração. Meu Deus. Quem olhava para Rebeca, a mulher de Isaac, viu uma mulher estéril. E por que Deus escolheu ela para Isaac? Porque a mulher de Abraão era estéril, a mulher de Isaac era estéril. Porque Deus não facilita a coisa. Quer fazer uma nação, Deus? Pega um casal de jovens, pega um cara com quase 70 anos. Ele cumpriu com quase 100, mas chamou com 70. E uma mulher de 60 e ainda mais estéril, nunca teve filhos. E transforma esse homem no pai da fé. Porque a jornada é mais importante. Abraão queria um filho, 9 meses para ser gerado. Deus queria um modelo de fé. Deus queria aquele primeiro que ia experimentar da justiça. Abraão creu, por isso foi justificado. Meu Deus. Você está orando a Deus por uma vitória que é sua, mas Deus está fazendo algo que é maior do que a sua vitória, transformando, te dando um milagre que vai edificar a vida de muitos. Amém? Não é sobre libertar o povo de Israel para Israel, mas é para ser exemplo a todas as nações. Até hoje pregamos sobre isso. Tem coisas que Deus vai te dar como milagre que é para você, só você e eu. Você vai saber, um dia entrou na sua conta. Mas tem milagres que vão ser escancarados. É como se Deus dissesse: eu vou mostrar para todo mundo a minha fidelidade. Porque não é sobre dar uma vitória, Juliana. É sobre um Deus que honra as promessas, está fazendo uma evangelização através da permanência na fé. Quem está comigo? Tem alguém comigo aqui hoje? Então o processo, a jornada é importante. Você quer a vitória? Deus ama quando caminha com você. É como levar nossos filhos ao parque ou jogar um futebol. A gente está ali para estar com ele, e ele está ali para se divertir. Minha filha, vamos assistir. Às vezes o filme é tão chato, irmão, mas eu quero estar com ela. E Deus diz: é tudo que eu queria, era a jornada com ele, com ela, para ensinar coisas. Eu vou dar isso já é promessa minha, mas é muito mais do que isso. É estar comigo, é me conhecer. Ele ama você, ele tem prazer, sabe, em estar com você. Tem alguém comigo hoje? Aleluia. Deus não há problema com riquezas, com bênçãos materiais, amém? Na verdade elas são canais de Deus, que Deus pode usar para nos abençoar, e foram feitos para serem servos e não senhores de nós. Ter essas coisas não é problema. O problema é quando isso se transforma a teu Senhor, domina você. Foram feitas para ser servos, e através disso a gente abençoa os outros. Porque a gente não pode ter ganância, porque senão leva a gente a cultivar o egoísmo. Quando a gente for abençoado pelo Senhor, ou andar nessas bênçãos, já fomos abençoados em Cristo, mas eu estou falando de manifestações da bênção de Deus. A gente tem que ter uma consciência de que nem tudo se trata de nós, mas também de abençoar as pessoas ao nosso redor. Tem alguém comigo? Levanta a tua mão e diga: quando Deus abençoa o pouco que eu tenho, isso se torna grande. Colossenses 3:23. Vamos lá. E tudo quanto fizerdes, fazei o quê? Como ao Senhor e não. Isso aqui está falando nossos trabalhos. Até a maneira de você servir as pessoas
tem que ser como se fosse para o Senhor. De cora. Aleluia. A gente não trabalha para ser rico, mas a gente trabalha para glorificar a Deus. Diga comigo, os caminhos de Deus, para dar uma acordada em alguns, diga, são simples. Diga, Ele pode usar o pouco que temos para nos prosperar. Juízes capítulo 3, 31, vai lá. Juízes capítulo 3, 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com o quê? Uma aguilhada de bois. E também ele libertou, ele sozinho feriu quantos homens? Sabe o que é uma aguilhada de boi? Uma grande vara que servia para conduzir o boi, de madeira grande com a ponta afiada. Por isso quando Deus disse para Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões, está falando de algo pontudo de ferro. É de madeira para guiar o animal, mas porém a ponta é de ferro e afiada. Quando o animal queria ir para um lugar naquela época, eles usavam isso para dar direção. Quem está comigo? E a Bíblia diz, com um negócio desse, irmão, sozinho, quem sozinho consegue ferir 600 homens? Às vezes você se vê cercado por algo que é muito grande. Deixa eu te dizer, Deus vai usar armas que já estão na tua vida. Eu fui ver aqui, Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, coloca aí por favor. Essa aguilhada de boi também se refere à nossa boca, liberando palavras de fé, ou aquilo que cremos. Olha o que Eclesiastes diz, as palavras dos sábios são como diga assim, as minhas palavras, quando estão ligadas à sabedoria de Deus, é uma arma para dar direção. Olha que coisa linda. Ele diz assim, ó, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos firmemente fixados. São as palavras ditas. Elas são dadas por um único pastor. Aleluia. Nos foram dadas pelo único pastor. Quem é esse? Pega as palavras que o teu pastor Jesus te deu, creia e declare isso sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas aqui eu pego isso para um princípio, sabedoria de ser pai e ser mãe. Como pai e mãe, olha que coisa linda, as palavras do sábio são dessa, não é qualquer palavra, não é simplesmente estar falando por falar, mas são palavras que vêm com sabedoria. E muitas vezes a gente passa situações com nossos filhos que a gente não sabe lidar. E é por isso que você deve estar ligado no Espírito para aquilo que você vai falar. Às vezes sem perceber, a gente percebe os meninos em casa, a gente ora com eles, dá uma palavra. Essa semana a gente estava mostrando para a Luísa os milagres de cura. Porque o mundo tem uma tendência de levar as pessoas para o natural e duvidar sobre Deus. Mas Deus vai te dar instrução para lidar com seus filhos. Amém? Uma simples palavra de encorajamento que vem da parte do Espírito, ou até de correção, pode levantar e levar a vida dos teus filhos para lugares que você jamais imaginou. Até para isso nós dependemos do Senhor. Então não despreze o que você fala, porque você pode mudar o destino de pessoas. Êxodo 4, versículo 1 e 2, vai lá. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Que Deus usa o que está na nossa mão. Êxodo 4, versículo 1, vai lá. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Então Moisés respondeu e disse: mas suponhamos que eles não acreditem em mim, nem ouvirão minha voz. Suponha que digam: o Senhor não te apareceu. Então o Senhor lhe disse: o que é isso que você tem na mão? E ele disse o quê? Quem está aqui, irmão? Pelo amor de Deus. Olha para o teu vizinho e diga: uma vara, rapaz. Agora, o que é uma vara diante do chamado? O que é que você tem na mão? Olha para ele e diga: o que você tem na sua mão hoje? Seu trabalho, sua empresa, seja o que for que Deus colocou na tua mão. Deixa eu te dizer uma coisa.
Deus pode usar isso para fazer milagres extraordinários. Na sua mão é só uma vara, cheia do poder de Deus. Ele abriu o mar, ele trouxe as pragas para o Egito com aquela vara. Então não é uma vara, é a capacidade de Deus na tua vida de multiplicar o que você tem, de abençoar o que você já tem. A gente sempre está esperando algo vir de fora, mas Deus começa com o que você tem. Nessa noite a pergunta de Deus é: o que é isso na sua mão? Ele pode usar você para fazer grandes coisas com isso. Amém? Deixa eu dizer uma coisa que você tem na sua mão. Pastor, não tenho nada da minha mão. Não tenho vara, não tenho empresa, não tenho mulher, não tenho filho, não tenho... Você tem uma coisa muito importante, mais importante que uma vara: o seu tempo. Tem alguém comigo? E quando você entrega o seu tempo ao Senhor, aleluia, Ele vai fazer com que Ele oriente você, e esse tempo que você entregou vai ser transformado em coisas produtivas na sua vida. Eu estou falando de momentos com o Senhor. Entregar nosso tempo, isso não como uma devocional, como um ato religioso, mas muitas vezes o que nós temos na mão é acordar de manhã e dizer: eu vou passar um tempo aqui para pedir a orientação do Senhor. Estar com o Senhor. Tem alguém comigo? Isso pode fazer com que coisas se revertam ao seu favor. Deixa eu dar um exemplo também de outra pessoa. 2 de Reis 4, versículo 1 e 2, vai lá. Vamos correr. Uma mulher das esposas dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e você sabe que o teu servo temia o Senhor, e o credor vem levar meus 2 filhos. Olha, ela tinha uma dívida tão grande que os credores, por ela não ter mais nada, ia levar os filhos para serem escravos, levar aquilo que ela amava. Então Eliseu disse: o que devo fazer por você? Diga-me o que você tem. Ele orou para vir um dinheiro de longe? Ele orou pelo quê? Olha a direção de Deus, olha a instrução do profeta. Eu quero saber o que você tem em casa. O que foi que ela disse? Sua serva não tem nada além de um pote de... Ela desprezou o que tinha. Sabe por que você muitas vezes não é grato pelo que tem? Porque você só olha para aquilo que não tem. Quem vive olhando muito para o que não tem, não percebe o que já tem. Aquilo que os discípulos rejeitam, Jesus agradece. Aquilo que na mão dos discípulos não é nada, na mão de Jesus vira gratidão. Porque Ele pode transformar o nada em tudo. Ele pode começar com coisas simples na tua vida, como simples gesto de agradecer. Dizer: Pai, eu confio em você, eu sei que o que você confiou na minha mão. No livro de Lucas, a Bíblia diz que Deus não fala do milagre dos pães, Ele fala da gratidão. O Espírito Santo deixou bem claro sobre isso. Então essa mulher de cara desprezou: é o que todo mundo faz, eu não tenho nada. Se o que eu tenho desse para resolver as coisas. Não é o que você tem, é aquele que você tem te abençoando. Pode fazer com que aquilo que é simples nas tuas mãos pode virar algo poderoso e extraordinário. Davi tinha uma pedra e uma funda, nem armadura ele tinha, mas essa pedra, debaixo da unção, a unção de Deus na tua vida levará você a fazer coisas além do seu QI. E a unção dentro vai te dar sabedoria de lidar com problemas e de criar ideias que Deus vai fazer questão de colocar a digital dele, para todo mundo saber que foi o Senhor que fez. Meu Deus. Quando Deus te dá uma ideia, Ele coloca a digital dele, porque alguém vai dizer: eu conheço você, eu sei de onde você veio, isso era impossível. Deus é Deus que faz. Só que o profeta, guiado pelo Senhor, disse: o que você tem em casa? Ela disse: só uma jarra, um pote de azeite. A palavra jarra aqui, quando ela fala um pote, não se refere a uma grande jarra de óleo, que alguns de nós temos em casa, aquela jarra grande, né, de água de antigamente. Não, era um pote pequeno. Só que olha o que aconteceu no versículo 5, vai. Então, versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus, e deita o azeite em todo. Primeiro, versículo 3. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vasos. Irmão, vê que direção louca. Estou com um problema financeiro. Fala o seguinte: o que é que tu tem em casa? Tem um balde tem
uma garrafa de azeite galo. Deus disse: põe muito bem. Dessa garrafa de azeite galo você vai virar um distribuidor. Como, Deus? Pega um monte de garrafa emprestado. Porque emprestar vazio ninguém tem dificuldade, né? Uma coisa é você pedir um pote cheio de azeite. É ou não é? É melhor que eu dissesse agora: Juninho, me empresta uma carteira vazia. Irmão, o cara dá uma coisa vazia é mais fácil. Por isso que o profeta disse: pega vasos emprestados. Ele disse quanto ela ia pegar? Ele disse quanto ela ia pegar? Deus não limita o milagre. Deus não limita o quanto que você vai pegar dele. Mas muitas vezes o quanto estamos recebendo está ligado a uma mentalidade de escassez que temos. Já falei isso para vocês. Quem lembra do testemunho do cara que estava pescando? E ele de manhã até de noite ele olhou para um barco vizinho ao redor e tinha um senhor pescando. E o senhor pegava os peixes enormes, jogava fora e ficava com os peixinhos pequenos. E ele ficou curioso, intrigado. Ele disse: isso não é possível, o que esse pescador está fazendo? Chegou perto daquele senhor: moço, me desculpe, mas eu vi você fazer algo que me intrigou e eu queria que o senhor me desse a resposta. Ele disse: fale, rapaz. Ele disse: não, porque o senhor está pescando desde manhã, o senhor pega peixes enormes, está jogando fora e está ficando com os peixes bem pequenininhos. Ele disse: é porque lá em casa só tem uma frigideira de 25 centímetros. Não cabe peixe grande. Está na hora de se livrar dessa mentalidade medíocre. Está na hora de se livrar dessa frigideira de 25 centímetros. Porque Deus não tem um pote, irmãos. Deus não tem 50 potes, 10 potes. Deus tem milhares. Não limita a Deus porque você só tem um pote. Se essa mulher pegasse 30 potes, quantos potes fluiriam? Se ela pegasse 50, não dependeria de Deus a quantidade de azeite que seria multiplicado. Porque Deus não tem um pote. É por isso que eu amo a Somos a Graça. Muita gente vive por aí andando com 5, 10, 4 potes. Mas quem vem para aqui, irmão, aprender a pegar milhares de potes. Olha para o teu vizinho e diga: Deus está trabalhando na tua mentalidade para te levar a níveis mais altos. De milagres não é só sobre experimentar. Porque muitas vezes a multiplicação vem e Deus vai dizer para você ter. Para quê? Para você não se apegar. Está apegado a mim, não às coisas que eu dou a você. Você apertado, pensando no natural, olhando para o natural, Deus diz para você: pega agora o dinheiro que tu tem e dá alguém. Não duvido que você faça, irmão. Primeiro que você nem percebe Deus falar com você. Essa mulher tinha uma dívida. O Senhor vai dar ideias, estratégias e abrir portas para dívidas serem pagas. Essa palavra vem no meu coração muito forte. De forma sobrenatural, coisas vão vir para dívidas serem pagas. Eu estou falando de dívidas que você não consegue mais pagar. Eu tive uma experiência com uma dívida que foi exterminada, não foi vencida pelo Serasa não, tá? Eu não gosto de falar valores, que eu nunca fiquei com essa coisa, sabe, de estar... Era uma dívida de 600 mil reais. A gente vinha tentando pagar, resolver, e essa coisa estava se encaminhando depois da pandemia para algo muito difícil. E Deus fez um agir, que a dívida foi paga, pessoas foram abençoadas, e a gente ainda saiu com quase 20 mil reais. Pega o azeite, você está lá, rendido, ora nele. Qual é a direção? Ora em línguas. Aí você: não, mas eu estou precisando de dinheiro. Mas a direção é: ora em línguas. A mulher tem uma dívida, pega o pote que tu tem, que é um pote, mas era pequeno, não é uma jarra, era um pote pequeno. Tanto é que era tão pequeno que ela tinha, que ela nem mencionou: tua serva não tem nada, senão pequeno. Não despreza aquilo que Deus já colocou em tuas mãos. Se é uma vara, é a vara que Ele vai usar. Se é um pote, Ele vai usar o pote. Se é um aguilhão de boi para matar 600, você quer uma metralhadora e Deus vai dar um aguilhão. Por quê? Porque se fosse na tua força, você nunca glorificaria a Deus. Então essas coisas estão vindo para Deus te mostrar o poder dEle, a grandeza dEle, a força dEle, para você depender mais ainda dEle, crescer nele e virar testemunho. E estruturas de fé estão sendo montadas em você. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Deus te chamou para aprender a viver livre de situações.
bem, independente de resultados. Então, a jornada vai ser importante. Porque muita gente na igreja tem essa mentalidade de escassez e de pedinte, aquela coisa, sabe, de receber vitória e ali muda. Não, é sobre uma estrutura de fé e de confiança, que não só te abençoa, mas através da tua vida Deus passa a abençoar outros à tua volta. Uma mentalidade empreendedora, onde você diz: Deus, eu estou crescendo, vou empregar pessoas da igreja, da minha família, vou ajudar em missões, vou ajudar agora em Santa Catarina. É Santa Catarina não, Rio Grande do Sul. Tem alguém comigo? Vamos lá. Então disse ele: vai, pede vasos e... Irmão, tudo que você quer é que a conta seja paga. Não uma direção louca dessa. Pedir vaso emprestado, sim, vazio, para quê? É que coisa doida, Adriel. Pastor todo com dificuldade. Não, fala o seguinte, Adriel, pega só, estou sem roupa nenhuma, só tenho uma roupa em casa. Pega cabide, pega só cabide emprestado. Bota de lado do cabide que está com tua camisa. Agora fala o seguinte, viu? Ele ainda disse: não pegue pouco. Não pegue pouco. Isso não é sobre ser dominado por coisas. Isso é sobre Deus mudar a nossa mentalidade. Porque muitas vezes você está orando só para Deus pagar suas contas e ter uma casa. E se Deus te fizesse fazer orações ousadas da nova aliança, do tamanho de Deus? Está na hora de fazer orações ousadas. Qual é a oração? Senhor, eu não quero mais minha casa quitada, eu quero duas, porque uma eu vou doar. Só dois, disse amém, amém. Vou dizer agora, céu, só dois. Olha para o teu vizinho e diga: você já fez uma oração dessa? Agora cuidado, porque o coração do homem tem gente que... A um foi dado 5, a um foi dado 2, a um foi dado 1 talento. Que tal você começar a orar? Onde é que está precisando de mim para eu trabalhar? Mas o salário é pouco, não é sobre salário, sobre vidas. Talinho ficou na dúvida que ele ia voltar para o Nato, que ele queria uma promoção maior, ele estava no outro time ganhando e tal. Quando ele veio para mim, Talinho, ore. Não vá pelo tamanho do salário, mas vá por aquilo que Deus vai te guiar. E ele volta para lá com uma data de gente que foi salva, que foi abençoada, que vem. Caramba, velho. Um dia desse eu conversando com ele, Talinho, lembra daquela conversa? Vê como Deus é lindo. Porque quando a motivação da gente é dinheiro, a gente está desprezando aquilo que Deus pode fazer. A lógica para Isaac era ir para o Egito, tem água. A lógica desse cara com aguilhão era fugir diante de 600 homens. A lógica dessa viúva é dizer: pera aí, profeta, está vendo que não tem lógica? Eu pegar azeite, deitar no meu vaso. A Bíblia diz que o azeite só parou quando acabou as vasilhas. A provisão de Deus é maior do que as suas necessidades. Suas necessidades não são maiores do que a provisão de Deus. Eu vou dizer algo ousado. Levanta a tua mão para cima e diga: olha, Satanás, não é a provisão que vai acabar, é a necessidade. Quanto maior a necessidade, mais provisão. Provisão sempre superabunda. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Todos comeram quanto quiseram até fartar, ainda sobrou 12 cestos. Deus errou o cálculo? Não. Ele está trabalhando nossa mentalidade para mais. E que coisa linda. Deus é contra desperdício, sobra 12 cestos. Por quê? Porque os que estavam servindo, cada um eram 12 discípulos, cada um levou um cesto. Pegue alguém assim do seu lado e diga: descansa, Deus sabe fazer. De novo, descansa, Deus sabe trabalhar. Deus usou coisas simples. Coisas simples. Então Ele vai usar o que já temos, amém? Não o que está além de nós, para fazer você crescer e viver. Irmãos, a gente viu a vara, não dá tempo por causa da hora hoje, mas eu quero entrar só nisso aqui. A Bíblia diz que Deus usa as coisas que são pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias. Diga: os caminhos de Deus são simples. De novo, os caminhos de Deus são simples. Houve uma situação em que Jonatas estava em uma batalha contra os filisteus com seu pai Saul. Eu quero ler isso aqui rapidinho. 1 de Samuel 13, 22. Não vai dar tempo, então vamos para Ruth, capítulo de número 3. Vai lá. Diga: viver com essa perspectiva celestial vem do descanso.
Toda área que você não descansa, Deus não trabalha. Mas eu não queria, sabe, eu estou solteira, tudo que eu queria era um namorado. Eu já vi irmãs, filhas na fé conversar com a gente, dizer: olha, eu estou ganhando dinheiro, eu estou prosperando, eu estou vivendo isso, mas o varão não chega. Ninguém dá bem, Deus não quer te dar uma grade. O homem não chega. Por quê? Porque você acha que é isso que está faltando, mas Deus sabe as outras coisas que estão no teu coração, que se esse relacionamento vem antes, não vai ser bom. Então Deus alinha aquilo. E talvez a área que eu fique inquieto, talvez não, a área que eu estou inquieto é a área que Deus não opera. Toda área que você descansou, tem coisas que você nem orou, mas estava descansando em Deus, e algo se resolveu. Você vai: eu nem orei por isso, e Deus fez. Por quê? Porque você não estava consciente. A Bíblia diz que Satanás anda, 1 de Pedro 5 e 8, 1 Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa, lançar é atirar, pegar. O problema é que a gente lança e pega de volta. A gente não quer desistir daquilo que é nosso. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa, mas com ações de graças leve tudo diante do Pai, e a paz, que excede entendimento, vai montar guarda na tua mente. Você quer entender, quer ter razão. E não é sobre ter razão ou entendimento, é sobre confiar nisso. Amém? Então a área que você não descansa não funciona. Só que eu tenho a bênção do Senhor. O que é a bênção de Deus na minha vida? São coisas materiais? Vai tocar o material, mas a bênção do Senhor, diga, é teu, Senhor. Está consciente disso. Ruth, ela está numa situação difícil, porque casou com o filho de Noemi, ele morreu. A outra nora de Noemi era moabita, o filho também morreu, ela foi embora. Noemi liberou as duas do pacto, porque em Israel havia um costume: se um filho morresse, tinha um outro, né? Aí se esse morresse, tinha outro. Só que os dois eram casados e os dois morrem. Vê que menina, que coisa louca, não é não, irmão? Se eu ter dois filhos, morreu os dois. As duas ficou viúva. Uma foi embora e a outra disse: quero casar não, eu vou honrar minha sogra, eu vou ficar com ela. Fez uma aliança com ela, disse: vai embora. Disse: não te deixarei, teu Deus agora é meu Deus. Só que Davi vem de quem? O rei Davi nasceu de quem? De que linhagem? Dessa Ruth. E olha que coisa interessante, como Deus sabe trabalhar. Só que ele estava numa situação difícil financeira, e Ruth disse: vou no campo trabalhar. Se os donos do campo deixarem eu pegar, eu vou pegar e sobra e levo para casa para a gente comer. Ela foi na intenção de pegar sobra. Só que quando ela chega no campo, alguém nota ela. É o dono do campo, o nome dele é Boaz, é uma figura de Cristo. O nosso Boaz. Ele notou você, não foi você que foi até ele que te encontrou. As pessoas dizem: sabe, quando eu encontrei Jesus. Você nunca encontrou Jesus, porque ele nunca esteve perdido. Você que estava. Ele que te encontrou, ele é o teu Boaz, que te nota. Você está ali de boa, querendo servir na mídia, em algum lugar, servindo pessoas com coração grato, sabe, amando a Deus em lugares. Mas Deus é aquele, sabe o que é graça? É Deus te colocar no lugar certo e na hora certa. Pega no ombro de alguém e diga: tem coisas na tua vida que vão acontecer no tempo Kairos, lugar certo e hora certa. Há um favor de Deus para momentos de milagres, para Kairos de Deus, para tempos e estações. E eu vou dizer mais: aquilo que parecia ser só uma temporada de favor, agora vai ser permanente, vai ser o tempo todo. Não vai ser só um momento, não vai ser só uma estação. A presença de Deus na tua vida, essa consciência, dependendo do caminho dele, vai fazer com que essa coisa cresça como Isaac. Olha que presença do Espírito Santo nisso. É alguém que está recebendo isso essa noite, pelo Espírito. O Senhor está falando para alguém aqui essa noite, ou talvez é na live, talvez esteja na live. Eu acho que é na live, O que parecia ser uma temporada vai ser permanente. Não vai parar de chegar, não vai parar de multiplicar, não vai parar de acontecer. Por quê? Porque o teu coração foi preparado e trabalhado para o que Deus está fazendo. Ruth não vai atrás de homem. Ei, você não está nem aí para aquilo, mas o descanso vai fazer Deus te colocar no lugar certo e na hora certa. Para de ficar inquieto nessa situação. Isso faz você sair do descanso e não ver o milagre de Deus. Mas nessa noite Deus disse: está na hora de se aquietar.
O diabo anda ao vosso derredor procurando alguém que possa tragar. Sejam sóbrios, a palavra sóbria ali, fique quieto. Quando eu estou irritado e inquieto, ele fica querendo me devorar. Diga, ele vai procurar. Diga, o diabo vai me procurar, mas não vai me achar, porque eu estou escondido em Cristo. Eu estou no descanso. Ele está procurando uma Marta, alguém irritado, estressado, para jogar setas na mente. Quando vier, vai encontrar uma Maria, alguém que está ocupado com a palavra de Deus, recebendo de Jesus, que vai se levantar no lugar certo e na hora certa, manifestando as bênçãos e o favor de Deus na sua vida. Tem alguém comigo? Ruth 13, 3, versículo 18. Ruth capítulo 3, versículo 18. Hebreus 1 e 13 diz: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Senta à minha direita, entra no descanso. Então olha o que Noemi disse para Ruth. Ruth estava numa situação. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Feche os olhos em nome de Jesus. Sossega. Aquele homem não vai descansar. Cadê o ministério de música? Vai subindo, feche os olhos, deixa eu orar por vocês. Você está inquieto. Ele é o teu pastor que te alimenta e faz descansar sobre pastos verdejantes. O alimento para o descanso. É tempo de parar, é tempo de se alimentar. É tempo de mergulhar na palavra, é tempo de ouvir o Espírito. Muitas vezes a direção é: fica orando em línguas. O que é que está acontecendo? Está acontecendo em você. Deus está produzindo de dentro para fora, tirando irritações, ansiedades, angústias. Você vai ficar tão sensível para ouvir a voz dele, que ele vai dizer: para, fica, pega vaso, não pega. Ele vai te guiar em todos os seus caminhos. Ele é seu pastor, ele é o seu Boaz que te ama. Ruth chega para a sogra e conta tudo que Boaz falou para ela. Então Ruth olhou e disse, conhecendo o caráter dele, sabendo que ele amava a Ruth, ela disse: aquele homem não descansará até que conclua hoje. Fica quieta, repousa. Enquanto você não entrar em repouso, você não vai desfrutar do amor de Deus. Enquanto você não entrar em repouso, você não vai ver aquele homem trabalhando enquanto você descansa. Mas enquanto você fica irritado, Deus não trabalha. Feche os olhos aí mesmo sentado, você vai ficar de pé não. Ela disse: fique quieta, minha filha. Deus nos ama e deseja que permanecemos assentados em seu amor, enquanto Ele trabalha ou trava nossas batalhas por nós. Quando descansamos, Deus trabalha. Descansar não é ser preguiçoso e irresponsável, não tem nada a ver com isso. Não é deixar de trabalhar, é um posicionamento interno. Quando você confia no Senhor e nos seus caminhos, você não será envergonhado. Feche os olhos. Eu não posso fazer você descansar, mas o Espírito Santo pode. Espírito Santo, em cada coração agora. As pessoas que estão me ouvindo nessa live, o inimigo está procurando quem possa devorar, mas ele vai ficar procurando, porque nós já estamos assentados com Cristo. O Senhor vai usar as coisas que já estamos em nossas mãos. Milagres podem acontecer, dívidas podem ser pagas. O Senhor fez Boaz notar Ruth, lugar certo e hora certa. Há um tempo de favor, onde Deus te conecta ao lugar certo e à hora certa e à pessoa certa. Uma ligação pode mudar tudo. Um telefonema pode mudar tudo. Um contrato que pode mudar todas as coisas. Uma porta que se abre. Uma mudança de lugar físico. Feche os olhos, só descansa. Espírito Santo, ministra o coração deles. A palavra é descanso. Aquele homem não descansará até concluir esse negócio. Ele te ama. Há um refrigério do Espírito Santo aqui essa noite. Há um refrigério da parte de Deus.
pessoas vieram de longe. Você pediu uma resposta para Deus. E muitas vezes não vai ser aquela que você quer ouvir, mas é aquela que você precisa. Descansa e recebe da presença dEle. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, pela unção do Espírito Santo. Me ajuda a perceber e a entender os Teus caminhos. Isaac plantou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Diga: escolher os caminhos do Senhor não são retrocessos. Diga: Deus não está me levando para um retrocesso. Deus está me levando para Rehoboth. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, lugares espaçosos me aguardam. Lugares espaçosos. Abundância. Que ama a minha voz vai ficar mais nítida no seu coração. As distrações roubaram o teu coração de ouvir. Mas nesse tempo, conectado como um ramo na videira, vai ficar mais audível, vai ser mais perceptível. E as direções virão, os caminhos do Senhor. Parece que é um retrocesso, parece que está perdendo, mas com Deus há sempre lucro. O Senhor me deu uma palavra sobre dívidas. Serão exterminadas. Todas essas dívidas serão exterminadas. Aquele homem não descansará. Olha para alguém que está do seu lado para encerrar e diga: aquele homem não descansará até que conclua hoje. Algo aqui essa noite se conclui, porque a partir de amanhã, quando virar ao ponteiro, não gosto dessa coisa de tempo, de hora, mas estou sentindo no Espírito, vou falar. Depois da meia-noite, um novo ciclo se inicia. E aqui os ventos da mudança estão soprando. Amém? Declaro graça e favor sobre a sua semana, sobre a sua casa, as bênçãos de Deuteronômio 28, as bênçãos do Salmo 23, Salmo 91, e que uma consciência da sua posição em Cristo venha nesses dias, porque você nunca viverá a fé enquanto você não entender quem você é nele. Que você viva na perspectiva celestial e não na humana e terrena. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo flua como nunca, como Ruth, Noemi disse para Ruth, você possa estar consciente de que Deus não parou de trabalhar na sua vida, dependendo das circunstâncias, e que Ele vai usar o que você tem na sua mão, e mesmo sendo pequena, mas nas mãos dele se transforma em milagres extraordinários. Pai, obrigado por essa família, por essa igreja, obrigado por cada pessoa que nos assiste na live. Que as tuas bênçãos, que o teu propósito, que a tua graça extraordinária flua e transborde na vida de todos eles, agora e para sempre. Quantos podem dizer amém? Dá a paz e abraça teu irmão. Diga para ele: novos ciclos